também entender sobre a perseguição. Eu acho que a gente já entendeu aqui por que existem os conflitos. Tá? Só antes da gente partir para a perseguição, a Palestina, qual é a visão deles sobre esse território? O que eles querem? É sagrado para eles também? Depende para quem você pergunta. Se você perguntar para... porque tanto em Israel como nos territórios palestinos, você tem divisões de opiniões. A faixa de Gaza para Israel não é Israel. A faixa de Gaza para Israel é palestinos. A Cisjordânia já é diferente. Se você perguntar para judeus religiosos israelenses que acreditam que aquilo lá é sagrado, para os judeus eles vão te falar que aquilo é Israel. Por quê? Porque a Cisjordânia, na teoria, o nome da região é Judéia e Samária, que é uma região bíblica, as montanhas de Judá, as montanhas de Judéia. Os judeus vêm de Judá. Judá fica na Judéia. E a gente está falando do sul da Cisjordânia. Então, você tem várias histórias judaicas nessas regiões. Então, para muitos, aquilo é Israel. Para outros, não. Dentro da própria comunidade. Dentro de Israel, são 9 milhões de pessoas. Entre os judeus também. Mas os árabes têm interesse nesse território. Qual é a história deles? É sagrado para eles também? Não, então, vamos colocar dessa forma. A mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, é a terceira mesquita mais importante do Islã, para 1,5 bilhões de muçulmanos. Porque acredita-se que teve uma peregrinação noturna do profeta Maomé, no ano 700, 600 e pouco. Ele vai sair de cavalo de Meca e vai chegar em Jerusalém, e de lá ele vai ascender aos céus. Então, a mesquita o primeiro local mais sagrado do Islã é Meca. O segundo é Medina e o terceiro é Jerusalém. E os dois primeiros estão na Arábia Saudita. E o terceiro, o terceiro está em Jerusalém. E eles construíram, abre o menu, coloca Jerusalém, Monte do Templo. E coloca uma foto. Então, é um lugar que todo mundo... Eu vou te explicar assim, eu vou colocar ainda, vou dar mais um detalhe para você entender como é complicado. Porra, é muita visão, é muito... Coloca a primeira foto. Várias histórias diferentes, né? Essa daí mesmo. Aquele redondo ali. Então, calma. Tem como aumentar essa foto, não? Aí. Tá ótimo. A cúpula preta embaixo, tá vendo? Essa daí. Essa é a mesquita de Al-Aqsa. A cúpula dourada não é uma mesquita, é um santuário, chama o Domo da Rocha. Se você entra, você vai ver uma pedra preta gigantesca do tamanho dessa sala. E acredita-se que essa pedra é a pedra da criação. De lá que o Deus criou a terra, e de lá que Abraão foi fazer o sacrifício do seu filho Isaac. Isso já é um preceito cristão, islâmico e judaico. É nesse mesmo local onde está essa cúpula dourada, onde estava o segundo templo e o primeiro templo. O segundo templo de Salomão, onde Jesus rezava, era exatamente no mesmo lugar onde está a cúpula dourada. Existia um templo judaico. Se você escavar aí, você vai encontrar remanescentes do segundo templo. O segundo templo tinha 3 divisões, sendo que a terceira divisão era o Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim. Lá estava a Arca Sagrada com as tábuas da lei. O filme de Indiana Jones. Aqui é proibido escavar por uma decisão islâmica. Então, quando Israel conquista essa região da Jordânia, que dominou essa região de 49 a 67, Israel vai conquistar da Jordânia em 67. Essa esplanada, que é chamada de Monte do Templo para os judeus, ou Haram el-Sharif em árabe para os muçulmanos. Esplanada das Mesquitas em português. A gente não está falando de um lugar do lado. A gente está falando do mesmo lugar. Sim, isso que eu ia falar agora. O mesmo local, ele... É o mesmo local. Ele tem... Por isso que é tão complicado a gente falar desse local. Ali à esquerda, bota o mouse à esquerda. Aí, não, sobe um pouquinho. À esquerda, mais um pouco. Aí.
Aí é o Muro das Lamentações. Esse muro que cerca esse negócio, ele foi construído ao longo de vários séculos. Mas esse primeiro muro aí, que está aí, ó, onde tem essas duas árvores ali, ó. Isso, esse muro... Não, você tinha passado. Aí, ó, tem um muro aí. Esse pedaço desse muro é o mesmo muro de 2000 anos atrás. É a mesma pedra. É a única parte do muro que não caiu. Aí é o Muro das Lamentações. Esse é o local mais sagrado para os judeus. Então, no mesmo local existem vários... Exato. Então, assim, é tudo complicado. sagrado para todo mundo. Exato. Então, assim, Entendi. E é complicado. A gente não está falando de uma coisa que está a 20 km. Está falando do mesmo lugar. É o mesmo muro, entendeu? Então, alguns judeus acreditam que tem uma decisão rabínica que proíbe os judeus de visitarem a esplanada. Porque como você não sabe exatamente aonde era esse Santo dos Santos, a terceira parte do templo, que só um judeu, Cohen, entrava no dia do perdão e tal, não sei o quê, é um lugar que tem muita santidade, então não pode entrar. E como você não sabe exatamente onde é, porque foi destruído e reconstruído trocentas vezes, esse santuário tem 1000 anos, 800 anos. Então, você não sabe exatamente onde é, então você tem que ter... falam que não pode entrar. Alguns judeus entram. Só que aqui tem uma regra assim. Tudo isso aqui é controlado por Israel. Dentro da esplanada tem aí entidades islâmicas. Eles que controlam. Existe uma coisa que chama a posse, a administração civil religiosa é totalmente... árabe islâmica. Israel não apita nada aqui, Israel não deixa policiais aqui dentro armados, nada disso. Ficam todos na porta. Então aqui você tem várias coisas peculiares. Isso aqui é controle em volta, por cima, é soberania israelense. Só que Israel, para evitar conflitos, porque essa região talvez seja a região mais tensa do mundo, religiosamente falando. Não tem uma região mais tensa que essa. Agora, para você entrar aqui dentro, tem 8 portões. Você tem um portão aqui do lado esquerdo, que é para turistas. Passam por raio-x. Não pode entrar nem com um negocinho de reza. Tem que deixar embaixo. Inclusive judeus israelenses que moram em Israel, são cidadãos de Israel, está entrando num território que é de Israel, não pode entrar com reza. Não pode parar e botar a mão no rosto. Não pode rezar aqui dentro. Porque isso inflama os muçulmanos que estão aqui. Então, para não criar conflito, não pode rezar. Já teve vários problemas com isso. Então, tem uma decisão do governo, ninguém pode rezar. Tem outros 7 portões. Só que eles servem só para muçulmanos. Quem não é muçulmano não pode entrar por esse portão. Nesses portões não tem raio-x e as pessoas podem entrar e sair a hora que quiserem. Se você for turista ou se você não for muçulmano, você só pode entrar pelo portão de turista. De domingo a quinta, das 9h30 às 11h30 da manhã e das 2h30 às 3h30 da tarde. Só. Então você tem aqui uma... O que eu quero dizer com isso? E eu não estou falando que está errado. Existe uma segregação em pró dos muçulmanos dentro de um território soberano de Israel em relação aos outros. Mas o governo de Israel não apita nada porque não quer ou porque achou melhor para ter paz? Tipo... É o acordo de administração. É um acordo entre os dois povos, é isso? É o acordo entre Israel e a Jordânia quando Israel conquistou aqui. Ah, entendi. Porque como Israel conquistou um local que é importante para 1,5 bilhões de muçulmanos, Israel entende a responsabilidade que ela tem em relação à autonomia que eles têm que ter religiosa aqui. Então, eles querem trocar cano, colocar câmera. E aconteceu? As pessoas podem entrar, se você for muçulmano, árabe, israelense ou palestino, que alguns palestinos também rezam aqui. Então, eles entram aqui sem ser revistados. Aí teve uma vez que entrou um cara de mochila com 2 armas, entraram na mesquita, deram a mochila para outro rapaz, o cara pegaram as 2 armas e saíram por um dos portões que servem só aos muçulmanos. E lá, nesses portões, tem policiais de guarda israelenses armados que estão virados para fora, não para dentro, para ver quem entra. Sim. Mas eles estão lá para fazer a segurança dos que estão rezando, para que não entrem não muçulmanos.
para manter o status quo. E veio esses 2 caras armados de dentro para fora, pegam os caras de costas e mataram os 2 policiais. Isso faz uns 2, 3 anos. E voltaram para dentro correndo. Foram mortos pela polícia. Israel fechou a esplanada, tirou todo mundo de dentro e aí colocou detector de metal em todas as 7 portas. Para evitar que entrem gente armada. Eles mataram 2 policiais que estavam fazendo a segurança deles. Sim. E aí resolveu, deu. Não eram judeus, eram drusos. O que é drusos? É uma das religiões que tem no norte de Israel, que são árabes também. É uma religião que saiu do Islã há 1000 anos atrás. Tem 300 mil pessoas. Os drusos estão na Síria, no Líbano e em Israel. Eram drusos que fazem exército em Israel. São drusos, são cidadãos israelenses, mas não são judeus, são drusos. E aí teve protesto todos os dias. Quebra-quebra, colocaram fogo em ônibus, em trem, no leste de Jerusalém, onde tem uma população árabe grande, para tirar os detectores de metal. E aí Israel cedeu e tirou os detectores de metal. E aí teve de novo? Não teve de novo, mas assim, você vê como é tensa, Sim. você vê como é complicado, você vê como é problemático. A gente está falando de um local e é por isso que é complicado. Os palestinos, eles falam assim: a gente quer um estado na Cisjordânia e em Gaza. Aí Israel fala: bom, vamos fazer uma troca de território porque a gente tem um monte de assentamento na Cisjordânia. Aí Jerusalém, como é que fica? A gente quer Jerusalém inteira para nós. Aí os judeus falam: não, vamos, o bairro muçulmano e a esplanada das mesquitas, vocês vão ter autonomia. Mas vai ter autonomia de vocês, mas vocês não vão ter soberania. E aí eles falam não. E aí você tem toda uma... E aí eles querem soberania. Israel fala de posse, autonomia, tem uma outra palavra que eu esqueci agora, mas eles vão ter tudo menos... Os estados de consciência eu ainda não consegui acessar nenhum diferente desse normal aqui, o terreno. Não sei quantos tu já acessou. E Acho que só 2, cara. Eu nunca cheguei assim a elevar... Eu nunca me considerei ter alcançado o estado de nirvana. O nirvana é o pica, é o último. Eu já alcancei um estado muito estranho e muito bom chamado Runner's High, que é quando a gente eleva o nosso corpo ao extremo, assim, de corredores. Muitos corredores sentem isso, por isso do Runner's High, né? Tipo, corredor alto. E alucinou, assim, em geral, sabe? Eu nunca senti efeito de droga, mas com isso foi muito superior a qualquer meditação que eu já fiz. Eu vi esse vídeo. Tu correu... Quanto que tu correu? Cara, eu já alcancei Runner's High com 12 km, porque na época eu não tava tão acostumado a correr, então 12 km pra mim já era difícil, né? E já com 20 km também. Mas o lance é... Como é que era quando tu chegava num momento que... Quando você chega em um momento que seu corpo tá muito desgastado, ele começa a jogar pico de endorfina. E isso daí que causa essa sensação esquisita. E aí o lance é continuar e dar mais intensidade? Continuar. Quando tu tá... Nem precisa dar mais intensidade. Se você continuar, já vai acontecer. E aí quando tu tá correndo, tu já começa a sentir ou é depois que tu para? Não, você continua sentindo e você decide parar. Parece que você não precisa parar nunca mais. Essa é a coisa que pode ser perigosa, né? Quando eu corri 20 km, eu não tava acostumado a correr 20 km. E aí eu terminei, né? Eu parei por parar, mas eu passei bastante tempo sentindo essa sensação. E quando eu parei, eu tava destruído, cara. No dia seguinte, sabe, dobrar a quantidade de quilômetros que você tá acostumado a correr é ruim. Você se expõe demais, as pernas ficam moídas. Então tu correu os 10 que tu sabia correr e aí quando tu chegou ali, tu seguiu correndo mais um pouco pra sentir essa... E aí demorou quanto tempo pra tu atingir esse estado na corrida? Cara, é muito rápido. É muito rápido. Você sente entrar... Deixa eu ver. Você já tomou anestesia? Já. É o tempo de uma anestesia. É segundos, assim. Você começa a se sentir muito bem. E aí o que vai acontecendo é muito subjetivo, né? As 2 vezes que eu senti foi totalmente diferentes uma da outra. Uma deu mais alucinada mesmo. E a outra foi mais uns insights mentais, assim. Um negócio muito esquisito. Caralho. Eu já não fazia sentido nenhum, mas eu tava gostando e decidi continuar. E aí isso te fez meio que se descolar da realidade e aí tu pôde continuar correndo porque tu não sentia mais o peso material, digamos assim. Você sabia que estava correndo, mas não era cansativo. Nem um pouco. Não tinha dor, não tinha cansaço. E aí depois quando tu parou e teu cérebro resetou, tu aí você sente. E aí começa a dar uma suadeira que você
passa meia hora que você terminou de correr, você tá suando ainda. Você toma banho, você termina o banho, você tá suando ainda. É horrível. Deve ser tipo aquelas histórias acho que de cara que vai pra guerra, ou daquela... Tem uma história de uma mulher que ela... Quando ela viu um jacaré que ia comer a filha dela, uma coisa assim, ela conseguiu tirar a energia pra abrir a boca do jacaré. Ela, tipo, ela não tinha isso, entendeu? Entendi. O jacaré foi pegar a filha dela e ela entrou num estado consciente ou inconsciente. Ela acessou algum lugar na cabeça dela. Que gerou força. E ela abriu a boca do jacaré e tirou a criança. Mano, que força, hein, velho? E depois ela fala, não sei de onde veio isso. Veio de algum lugar que eu acessei aí, que eu não faço a menor ideia. Bom, o Runner's High não foi, né? Endorfina não foi. Mas tem alguma coisa aí, porque acho que tu entra num estado talvez de desespero. Não é desespero. Mas talvez o teu corpo esteja em desespero de... O que esse cara tá fazendo? Vou morrer se ele continuar. Aí ele meio que te anestesia com endorfina. E aí pra você conseguir continuar. E aí ele vai entrando nesses estados de consciência ou inconsciência. E aí ele vai liberando essas camadas meio... Não sei, parece que é meio mágico, assim. Parece que tem um mundo gigante aqui. Cara, é muito difícil de explicar os estados da consciência que dá pra chegar, né? Por exemplo... relatos que eu vejo das pessoas que tomaram ayahuasca. Cara, é bizarro. É sensacional. A minha mãe já tomou várias vezes e cada vez que ela toma, ela volta com um relato que eu fico assim... Como assim, né? E eu tomei junto, não aconteceu nada. Sabe? Tu tomou também? Tomei, mas não deu efeito. Igual todas as outras coisas não dão efeito. O que tu acha que é isso? Que é um mundo espiritual ou é uma consciência maior? Ou é simplesmente nosso cérebro? Eu acho que é simplesmente a nossa consciência. Tentando se defender ou se adaptar ao que a gente tá fazendo ali. Tu acha que é esse o lance? Como eu não senti, fica muito difícil de eu explicar o que é, sabe? Não, mas eu digo de todas essas experiências que tu faz que muda o estado da consciência? Eu acho que é nosso mesmo. É só material físico... Muita gente pode chutar no lado espiritual, pode até ser. Mas eu acho que é primeiro nosso. Acho que pra gente, sei lá, vamos supor que você tenha uma percepção do lado espiritual, acontece primeiro em você, né? Então eu acho que é primeiro da gente mesmo. Acho que tu começou esse canal lá com coisas mais de hábito, de meditar todo dia, ler e tal. Quando é que tu sentiu, eu preciso criar uma disciplina na minha vida? Cara, sabe quando você tá tudo errado? Que você não tá seguindo uma linha na vida, que você não tem um objetivo, que você não tá fazendo nada de forma padronizada, tá tudo uma bagunça. Aí eu falei, eu preciso mudar agora, drasticamente assim. Então eu vou começar a testar tudo qualquer tipo de hábito para ver o que funciona. E deu a ideia de documentar isso. Eu falei, já vou aproveitar e documentar tudo. E quais foram os primeiros hábitos que tu teve que tentou botar em prática? Um dos primeiros foi o método Wim Hof e o NoFap. Esse método, eu tava vendo hoje sobre o que ele é, como é que ele é? É uma mistura, muita gente coliga o Wim Hof, né, que é o holandês lá, só a banhos frios, a se expor ao frio, porque o cara faz isso ao extremo, assim, né, de quebrar recorde do Guinness e tudo mais. Como é que é o nome dele? Wim Hof. Wim Hof é um holandês que criou o método. O método de banho frio e se expor ao frio, é isso? Isso, mas eu considero a parte da respiração muito mais importante do que a parte da exposição ao frio. Porque ele fala muito sobre a respiração. E as pessoas dão mais ênfase na exposição do frio porque é mais impressionante, assim, né? Tipo, você vê aquele cara, ele é bom por quê no que ele faz? Porque ele se expõe ao frio. Não, por causa da respiração. O se expor ao frio é uma consequência a mais ali que ele conseguiu. Ele se expõe ao calor também e a galera não se impressiona. Ele não é famoso por isso. Mas as duas coisas são por causa da respiração. O que é essa respiração? Qual é o lance É uma dela? respiração super intensa que alcaliniza, que deixa o seu corpo mais oxigenado, deixa o seu sangue mais alcalino e oxigenado. E isso, cara, tem um super poder assim, de fazer você mudar completamente a sua parte fisiológica. De ficar mais forte, de, por exemplo, retenção de segurar sem respirar. Eu não imaginava que um dia eu ia aguentar, 3 minutos sem respirar em um curto período de treino. E por causa dessa respiração você consegue. Tipo, qualquer pessoa que faz a respiração pela primeira vez vai ficar sem respirar muito mais tempo do que já conseguiu antes. Sem dificuldade. Chega um momento, inclusive, que você tá, às vezes, sem respirar, que tá tão agradável que bate na mente assim, tipo, nossa, eu não quero respirar. Eu quero continuar desse jeito o máximo que der. É muito agradável. A respiração é a parte que eu mais gosto do método Wim Hof. Isso para a vida, de uma forma geral, É muito saudável, aumenta a imunidade, tem centenas de benefícios, cara.
E tu faz há quanto tempo essa respiração? Quase 2 anos. E como é que tu faz? Tu faz toda semana, todo dia? Esporadicamente. Eu admito que tem dia que eu esqueço. O banho frio virou mais um hábito, assim, né? Mais fácil de, tipo... eu entro já no banho frio de boa. Uhum. Mas a respiração, como é uma coisa assim que eu tenho que parar, tem dia que eu não faço. Mas toda vez que eu tô concentrado, assim, nos hábitos e tudo mais, a minha semana toda programada direitinho, eu sempre faço. Essa é aquela que tu primeiro enche no diafragma. Isso. Depois passa pro peito, depois e até que lance de cabeça, jogar pra cabeça, né? Isso. Isso é mais subjetivo, né? Você, na verdade, não joga pra cabeça. É uma sensação de que você tá jogando pra cabeça. Mas eu sinto mais, assim, gelar a garganta, sabe? Uhum. Você fazer isso... Sabe quando você sente gelar mais essa parte daqui? Seria o jogar pra cabeça, né? E aí esse foi tu teve o primeiro contato com esse tipo de coisa, de banho frio, essa respiração, foi o primeiro hábito que tu Foi um dos encontrou. primeiros. Mas por que te interessou o banho frio, essa respiração, quando tu tava perdidaço lá? Passou no Guinness Book. Você lembra que passava na televisão? Tinha uns, eu não lembro qual que era o canal, mas passava, tipo, vários recordes do Guinness Book e o Wim Hof passou lá, né? Aí eu falei, caramba, que legal, né? Deixa eu ver mais sobre esse cara. E aí acabei vendo o resto das coisas que ele fazia e fiquei impressionado. Falei, mano, deixa eu tentar, né? Parece tão simples. Eu vi um cara também, como que é o nome? O Elias, fazendo o método Wim Hof antes de fazer flexões, fazendo depois de fazer flexões e aguentando muito mais flexões. Eu falei, não é possível. Uhum. E aí eu fiz e é realmente, assim, é mágico, sabe? Você acaba de fazer, você aguenta mais flexões. Pô, eu vou ter que fazer isso aí também. Mano, é muito louco. Se você fizer agora, funciona. É muito louco. Eu preciso fazer porque eu faço levantamento terra, agachamento e tal, e eu percebo que o que me faz querer parar é a falta de oxigênio que uma hora chega porque eu tô não muito falta fatigado. de força? Não é. É a respiração mesmo. Eu preciso respirar e eu não... Porque para tu fazer o terra, tu tem que segurar tudo e tu faz praticamente uma apneia. É bem pesado, cara. Tu segura todo o ar, puxa, com o ar preso, né? Aí lá em cima, se tu quiser respirar, tu respira. Mas o ideal é que tu desça também com o mesmo ar. Você faz quantas repetições de terra? Eu tenho problema na coluna, então eu parei também. Mas a última vez que eu fiz o quê? 8 repetições com 110 quilos. Bem pesado você faz, cara. Dava pra fazer as 8 repetições de respiração retida. Eu acho que o resultado seria melhor. Então, eu fazia 1, 2, eu acho que eu fiz até 3... sem precisar parar, né? Aí eu parei pra respirar, dei uma caminhada na academia, voltei e fiz de novo. Mas isso é normal, né? Sem método Wim Hof. Com o método Wim Hof, acho que você aguentaria as 8. Então, é por isso que eu tô pensando em tentar fazer isso aí também. Tenta, faz um teste. Pelo menos, assim, 2 a mais eu tenho certeza absoluta que rola. Porque você não sente tanta dificuldade de ficar sem respirar quando você acaba de fazer a série das 30 respirações lá. Você sente o corpo meio formigar. O corpo tá todo oxigenado, então você não tem aquela necessidade instantânea de... É muito louco. E quanto tempo dura esse treino? Então, as 30 respirações demora, sei lá, acho que em 15 minutos dá pra fazer assim, as 3 séries de 30 respirações. Só que depende muito de quanto tempo a pessoa aguenta retida, né? Se eu aguento, sei lá, 2 minutos sem respirar, que você faz as 30, você solta tudo e para a respiração. Depois algumas pessoas aguentam, sei lá, 50 segundos, algumas pessoas aguentam 6 minutos, então depende muito disso. Então tu enche tudo e aí tu solta e segura sem nada. Segura sem nada. Quando tu tá com ar, tu não segura. Não. Depois que você passa o período de retenção, depois de soltar, você puxa e segura de novo. Tá. Então são 2 períodos de retenção. Entendi. O quanto tu aguentar. Isso. Saquei. Pô, eu acho que nadador faz isso também, né? Pra aguentar embaixo Nossa, da água. seria muito útil pra um nadador, mas eu não sei se eles... Eu acho nunca vi, tipo, o Michael Phelps lá. Eu acho que automaticamente eles devem fazer, né? Por eles estar embaixo da água. O nadador com certeza já tem o diafragma melhor, a parte respiratória toda melhor que a gente, né? E aí, esse método e o banho frio foram os primeiros hábitos que te tiraram da zona de conforto, foi isso? Sim, bastante, né? Porque banho frio, cara, pra se acostumar no começo foi muito difícil. Eu tentei uma época... Não rolou? Não, eu consegui bastante tempo, só que eu não sei porquê. Um dia me deu vontade de tomar quente, eu tomei quente. Eu já tive fases de banho frio direto, aí depois voltei pro quente. Faz um tempinho que eu não faço. Ontem eu tomei um banho frio e eu quero voltar também. Tu demorou quanto tempo pra virar um hábito fácil? É. Nossa, acho que uns 2 meses para 3 meses. Aquele negócio tem um livro que chama O Poder do Hábito, que fala que qualquer hábito, se você fizer durante 20 dias... Qualquer coisa que você fizer consecutivamente durante 20 dias se transforma em um hábito, é mentira.
Eu fiz durante 20 dias e ainda era difícil. Uhum. Então demorou um pouco pra ficar comum, assim, sabe? Eu entro no banho hoje em dia, vamos supor, se tá um dia frio, eu vou sofrer. Eu vou sofrer, eu vou sentir frio, mas eu sei que eu vou me acostumar rápido, entendeu? Uhum. Eu vou entrar, vai ser aquele... mas vai dar, sei lá, 2 minutinhos eu vou estar de boa. Então, como eu já tenho essa consciência, eu já entro sabendo que vai ser um pouco difícil, mas eu já tenho a consciência que vai ficar fácil daqui a pouco. Tu diz vai ficar fácil durante o banho? Isso, durante o banho. Isso é muito louco do banho frio, que tu entra, tu toma aquele choque, quando chega nas costas principalmente, Sim. tu começa a fazer assim, e daqui a pouco tu tá se ensaboando, passando shampoo de boa e nem tá sentindo que tá gelado. Às vezes você começa até a pensar, né? Que geralmente no banho a gente toma banho, pelo menos eu, né? E vai pensando alguma coisa, você não fica concentrado. Vou passar o sabonete, Sim, né? é automático. Você fica pensando. Uhum. E quando você começa a pensar no banho, você passa a perceber que, caramba, eu tô pensando nas coisas aqui, esqueci que a água tá fria. Uhum. E quais são os benefícios do banho frio? O banho frio tem uns benefícios... Tem até malefício, né? Quais? O benefício que as pessoas mais falam assim, nossa, eu quero isso, é que ele queima gordura marrom, e a gordura marrom ajuda a queimar a gordura branca, que ajuda a emagrecer. Só que eu nunca percebi assim, nossa, tô mais trincado por causa do banho frio, sabe? Eu tomo mesmo pela disposição que ele dá. Eu sinto uma disposição muito boa. Por isso que eu falei que tem malefício. Se eu tomo banho frio antes de dormir, eu fico disposto e eu vou demorar mais pra dormir. Mas antes de dormir tu toma quentinho, então? Não. Não, toma frio mesmo e foda-se. Eu tomo frio e demoro mais pra dormir. Tá, mas tu não começou a tomar banho frio também porque tu tinha um problema na pele, alguma coisa assim? Então, na verdade, eu comecei a ter esse problema na pele quando eu já tinha começado a experiência. Eu falei, tá, vamos ver se o negócio realmente resolve inflamações, né? Porque a respiração alcaliniza o corpo. Não sei se existe essa palavra, alcalinizar. Ela deixa o sangue mais alcalino e o banho frio também ajuda a reduzir inflamações. E aí eu falei, quero ver a que ponto isso funciona, né? E aproveitei a doença de pele que eu peguei dos gatinhos pra ver se eu conseguia curar. Chamava dermatofitose. E o que acontece na pele? O que acontece? Cara, fica umas feridas assim bem feias. E coça, é ruim pra caramba, é muito chato. E aí o banho gelado ajudou a curar isso aí. Banho gelado e a respiração.